Metabolismo. Isso aqui, pouca gente entra em detalhe, viu? Pouca gente entra em detalhe com isso daí, cara. Como que a planta funciona. Porque não é só de clorofila que viverá o alface, né? Se o alface estiver pulando por aí, vai ser meio difícil só essa estrutura básica tá sustentando tudo. Então, como que funciona a planta? Como que ela se alimenta? Geralmente na descrição dela a gente já tem isso, tá? A gente já tem se ela devora alguma coisa, se ela é carnívoro ou não. Mas a maioria delas não ataca para comer. A maioria delas não ataca para comer. A maioria delas ataca para se defender. Então você tem que considerar as características dela para o ambiente em que ela está e para o sistema de jogo que você está desenvolvendo. E eu não estou falando do sistema de mecânica só, tá? Eu estou falando até da questão de cenário e entendimento. Por exemplo, plantas baixas, plantas rasteiras, moita, arbusto, flores, trepadeiras, são plantas que vêm do chão e alcançam poucas alturas. Já pensou como que ela funciona? O que ela precisa para viver? Ela precisa de água, ou seja, você não vai colocar uma planta muito frondosa no lugar seco, você não vai colocar uma planta muito frondosa num lugar muito cascalhento, muito duro, de chão duro, e você não vai colocar plantas baixas de estatura, não de projeto, que é a nossa maioria dos nossos visualizadores aqui, senhor Salada, são adultos, né? Nós estamos numa faixa entre 24 e 35 anos, é o topo aqui. Então nós temos advogados, engenheiros, arquitetos, professores, enfermeiros, até médicos, etc. Então quando eu falo de planta baixa, no papo de médio hoje, é planta baixinha mesmo, tá? Não é projeto, não. Então quando você tem essas plantas muito baixas, elas não podem estar numa mata muito fechada, porque a mata muito fechada não deixa a luz chegar nela. As árvores são muito altas, elas tampam ao sol lá em cima. Por isso que a copa fica lá em cima. Então, isso tudo você tem que pensar para mostrar como é que você tem como é que ela vive ali, levando em consideração o que ela precisa. Então, ela está atacando por fome? Não é por fome. Ela tem água? Ela tem sombra? Ela tem vento? Como que ela reproduz? É por flor? É flor e fruto? É por semente? É por muda? Ela quebra o pedacinho dela? Tudo isso importa. E por que eu estou falando que tudo isso importa? Primeiro, porque são os testes de conhecimento da natureza que o pessoal faz. Às vezes é possível reconhecer um tipo de criatura, ver que aquele arbusto é um arbusto diferente, pelo conhecimento de natureza. Você sabe que não, esse arbusto aqui não ficaria aqui, porque é uma mata muito fechada, ele precisa de sol. Ou seja, esse arbusto aqui tem mais elementos do que simplesmente a clorofila para fazer fotossíntese. E além de você ter essa possibilidade de reconhecimento, sabendo como a criatura funciona, você pode criar novos elementos, novas situações, para que os jogadores fiquem perdidos ou que os jogadores tenham mais dificuldade ou novos desafios a partir do funcionamento disso. Por exemplo, fogo. Fogo, toda criatura de planta tem fragilidade a fogo. Será mesmo? Toda criatura de planta, tipo planta, é imune à eletricidade. Será mesmo? Toda criatura planta é imune a frio. Será mesmo? Tem criaturas planta que as sementes estouram, tem criaturas plantas que chega a ler mente, tem criatura planta que se gruda na pessoa e fica ali parasitando. Então é muito importante isso. E como é que você vai descobrir qual é o metabolismo da planta? Quando você pega o livro dos monstros e vai ler, você tem ali a fichinha do monstro, lá, as habilidades, ações lendárias, as ações, tá. Vai na descrição, cara. Um pouco antes da fichinha da planta, você tem toda uma descrição e ele lhe conta uma historinha. E a partir dali, você vai ter a ideia de como criar em cima. E você pode ainda melhorar. Você não precisa ser o mestre da botânica, mas você pode ter uma ideia, uma sacada, através de conhecimentos básicos de biologia, então incrementada. Tipo,
a planta, ela é parasita, ela entrou na mente de um dos personagens, ela enraizou, vocês tiraram ela. Às vezes ela deixou uma semente lá dentro. Às vezes ela provocou algum tipo de urticária, às vezes ela provocou algum tipo de ação, e às vezes ela tem um elemento curativo que a galera não sabia. E o cara que estava meio gripado ou meio envenenado, mesmo sendo atacado pela planta, curou. E aí o cara pode explorar essa planta, por exemplo, como matéria-prima para fazer coisas e poções e remédios, etc, etc, etc. Então é importante você saber, ou imaginar, ou buscar informações sobre esse metabolismo, sobre esse funcionamento, para enriquecer a sua história. Isso que você falou sobre os elementos, né? Você falou, não tem planta frondosa em área fria, não tem planta frondosa em área com pouca água, etc. Eu acho muito legal você lembrar disso quando você quiser, por exemplo, dar dicas, né? Quando você quiser dar pistas para as pessoas sobre a, a anormalidade do que está acontecendo ali, né? Então, assim, em situações normais, claro, dentro do universo do D&D, criaturas plantas sejam anormais, não sejam espécies naturais, sejam criações mágicas, enfim, várias coisas que podem levar a isso. Então, uma forma de você talvez dar essa informação de maneira mais velada é justamente você, às vezes, permitir que seus personagens façam um teste de natureza, ou que eles observem, com base nos conhecimentos que os personagens teriam, não necessariamente os jogadores, para perceber que, pô, uma planta desse tamanho não é normal nesse ambiente. Uma planta tão pequena não é normal nesse ambiente. Alguma coisa de diferente derivado do metabolismo das plantas pode ser um indicativo. E o segundo ponto que eu acho que é interessante falar de metabolismo é, na maior parte das vezes, no D&D isso acontece desde sempre, criaturas do tipo planta incluem criaturas relacionadas a fungos em geral. Então, o metabolismo de fungos é uma coisa muito específica. Nessas horas faz falta o Baal aqui, biólogo, para poder falar melhor sobre isso. Mas o metabolismo de um fungo é diferente do metabolismo de uma planta. Um fungo é uma criatura muito mais, várias aspas, predadora, no sentido de que ela pode se alimentar de outras criaturas do que uma planta. Uma planta é uma fonte primária, muitas vezes, de energia. Né? Ela absorve uma luz do sol, ou a gente já falou sobre isso aqui no Underdark, no Papo de Mestre sobre Underdark, que a gente falou sobre como o universo do D&D explica a existência de plantas no subsolo, etc. Que tem toda uma energia que é absorvida pelas plantas como se fosse o sol, elas fazem uma espécie de fotossíntese a partir dessa energia mágica residual. Mas os fungos, eles são criaturas que são muito mais, eu posso estar enganado, espero que nenhum biólogo me mate, saprófitas, no sentido de que elas se alimentam de cadáveres, elas se alimentam de outras criaturas que já foram vivas e morreram. Né? Então elas mantêm um ciclo ali de giro daquela energia, daquela massa orgânica ali. Então tem esse aspecto interessante de você pensar. Que você pode ter, que as criaturas de planta de tipo fungo também vão ter metabolismos distintos. Né? Acho que a gente não vai falar, a gente não selecionou para falar. Então vou aproveitar e falar aqui. Uma das criaturas mais interessantes que eu acho, e tanto é que aparece no Baldur's Gate 3, são os Myconids, que é uma espécie inteira de fungos inteligentes e estruturados, ainda que a partir de modelos básicos de fungos, né? Eles vivem em colônias, eles têm processos reprodutivos derivados do metabolismo normal de um fungo, etc., mas eles são evoluídos de uma maneira além. Né? Eles são mais evoluídos a ponto de formar uma sociedade que interage com outras sociedades humanoides de maneira muito aproximada. Então, e eles são muito comuns no Underdark. Eles têm todo um outro processo de metabolismo de existência derivado disso. Então, é legal você lembrar desse aspecto, que o metabolismo também vai variar de acordo com a espécie da criatura que você está usando. E nesse sentido, lembrar que os fungos são criaturas do tipo planta em RPG é bastante interessante. O Bruninho, jogando aventura que a gente tem presencial aqui, eles toparam com esse tipo de fungo aí. E, na verdade, não é só um tipo, existe acho que são 3 tipos diferentes. Né? Tem um Existem vários maiorzão, miconides, tem um Uhum. menorzinho, tem outros aí e tal. E eles encontraram um pequenininho. E o pequenininho ele tem uma característica, ele é muito curioso.
Então, eles simplesmente se fixam em criaturas mortas, né, em coisas que estão apodrecendo, e ficam ali, né, se alimentando desse processo de decomposição. Então, eles estavam enfrentando os fungos nervosão, grandão, gigantão, e, e um desses se aproximou do Bruninho, fez graça, queria saber o que ele estava mexendo nas coisas, ficou olhando e tal, e foi com o Bruninho, ele figurou tipo pet. Só que o bicho morreu, ele botou dentro da mochila, ficou perto da fogueira, esquentou demais e ele morreu. Só uma última observação. Caralho, que final trágico e do nada. Eu fui pego muito de surpresa. É porque tudo que é vivo morre, cara. Tudo que é vivo morre. Não é, mas foi tipo, não sei o que lá, aí ele morreu. Caralho. E só pra lembrar aí, um tempão atrás a gente estava criando novas criaturas, né? E uma das criaturas que foi colocada aqui foi a Flor Fantasma. E a Flor Fantasma é um vegetal que ele cresce porque alguém morreu ali e tinha um item mágico, e esse item mágico, junto de uma planta que estava nascendo ali, cria características mágicas para a planta. Então é um exemplo, aí depois vocês olham aí no histórico, de planta que a gente traz sobre o metabolismo dela, como é que funciona, das pétalas, as folhas, tem tudo lá explicando. E aí você vai ter uma ideia bem, bem bacana de como que é isso que a gente está falando aqui no metabolismo. É isso. Então vamos seguir. Não guardem os miconídeos pets de vocês na mochila perto da fogueira. Porque eles morrem com calor. Vamos seguir. Então. E aí os outros miconídeos vêm atrás de você. No caso deles, não, porque eles tacaram fogo em tudo, então mataram a família todinha. Sabe como é que é jogador? Nós somos neutros. Chaotic neutro faz qualquer coisa.